Mais um episódio, Permita-se Cast, com meu amigo, irmão, parceiro, Márcio Gonçalves. Tudo. Preparado? Beleza. Hoje temos dois convidados. Um é casado há 18 anos, pai de 2 filhos homens, publicitário, apresentador do podcast Update Mais e consultor de marketing e família. Uou! E sósia do Zelinski. Zelinski. O outro é casado há 10 anos, consultor financeiro, Tech Finance, expert em investimento e bank. Estamos falando de quem? Vitor Bruno e Jacinto Lana. Aê, senhoras e senhores. Estamos tá aqui. Nessa mesa que é uma resposta em Sheila e Márcio. É aí que tá a diferença. Como é estar do outro lado? É diferente Vitor? demais. Acho que eu nem sei falar, né? Sheila, não sei nem o que eu pergunto pra esse camarada aqui. Eu sei falar só de ferro, de treino, de dieta. Lascou. Você pode passar umas dicas Você me boas colocou pra na gente, sinuca tá, de bico aqui agora, viu? Você pode dar uns conselhos pra gente aqui. Eu acho que eu tô precisando aqui. Dá pra ver aqui. Boa. pra Mas Paga me 10 digam, aí. meninos, antes da gente começar, de verdade, vocês têm o podcast de vocês, no qual eu já participei. Se você ainda não assistiu o episódio, vai ter na descrição aqui o Instagram deles, o Instagram e o link lá do Update Mais. Então assiste o episódio lá, por favor, dá uma moral. Tá imperdível. Né? E eu quero saber qual é a sensação de estar do outro lado agora do microfone. Porque vocês sempre estão do lado de cá. Dá uma impressão estranha, assim, né? Porque a gente, às vezes, pesquisa a vida do convidado para girar em torno ali daquele tema, né? Sim. E agora a gente senta aqui, tipo, o que a gente tem para falar? Nada, né? Não, na verdade, eu até falei assim, cara, não, pô, nunca pensei, não. Ser entrevistado. Dá a impressão que a gente não tem nada Começar, pra falar, né? Mas Mas é tem um bate-papo, muita história, não é uma né? entrevista, pode ficar Não, tranquilo, exatamente. Pode ficar tranquilo. Eu quero saber, a gente sempre pergunta, né, Marcinho? Quem é por trás do publicitário, Vitor? Por trás do consultor financeiro, o Jacinto, quem é o Vitor Bruno e quem é o Jacinto Lanas? Os profissionais, muitas pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo a gente, já conhecem. Veio pelo Instagram, conhece vocês de alguma forma. Mas quem é o pai? Quem é o esposo? Quem é por trás do publicitário? A pessoa, às vezes, é mais sisuda, tem hora que tem que ser mais forte. Não, quem é o cara mais brincalhão? Porque eu sou todo cômico, brincalhão. Eu tenho certeza que em algum momento você é mais séria, mais contido. Quem é o Jacinto que, aparentemente, todo mundo pensa que é meio bravo, mas é um palhaço. Sempre brincando, pensa que ele é um pai, assim, uma paz, né? Mas, tipo assim, não, ele é todo ali, ó, metódico. Quem é Vitor Bruno e Jacinto Lanas? eu acho que as nossas esposas falariam melhor, né? Aí que tá a diferença. Como você se vê? Não, eu me vejo apaixonado por seres humanos, tá? Show. Né, assim, o Vitor Bruno mistura um pouco hoje essa vida instagramável, né? Uhum. Ela já dá sinais de como as pessoas são, né? Porque tem gente que realmente esconde ali, você tem uma vida pública e uma vida... Eu não, a minha vida é um pouco aberta, né? Assim, se a pessoa dá uma olhada lá no meu Instagram, assim, vai ver exatamente. Só que na intimidade, nas 4 paredes, aí sim, né? Aí é onde a chinela canta, né? É onde realmente... O pai chora e o filho não vê. É onde a gente se desnuda perante a gente mesmo. Tem um negócio que eu passei uma época atrás, que foi ficar sozinho um fim de semana numa chácara, em silêncio. Foi um negócio muito doido, assim, uma experiência que eu nunca tinha tido, assim. Uou. E você sozinho com você mesmo, você começa a se conhecer seus pensamentos, né? Sim. Pode ser uma tortura para alguns que nem a gente, né, Sheila? Eu sou muito parecido contigo, assim. A gente é expansivo, gosta de gente e tudo mais. E pensa ficar sozinho, assim, mas para mim foi um... Você gostou da sua companhia? Gostei, porque foi um choque. Falei, a gente tem que aprender a gostar e conviver com a gente mesmo, né? Mas eu sou isso, assim, uma Até pessoa... pra melhorar um pouquinho, às vezes, né? Às vezes porque a gente tem que se segurar. Eu tenho que me segurar um pouco na comunicação e até no pensamento. A gente tem, às vezes, assim, um pensamento acelerado. Rápido. Quando eu era adolescente, eu gaguejava demais. E depois eu fui descobrir o que era, por conta do pensamento acelerado. Você pensa mais rápido que a sua boca dá conta de acompanhar o pensamento O agora. médico um dia falou isso pra mim. Falou isso. Você pensa rápido demais, sua boca não acompanha. Dá preguiça de falar o que a gente tá pensando. Isso.
preguiça de falar, né? E aí, assim, e aí eu fui convivendo comigo e entendendo, assim, poxa, quem sou eu, né? Essa pergunta é muito legal, né, Sheila? Porque hoje eu tenho 2 filhos homens e eu me sinto numa missão muito, muito privilegiada, assim, de compartilhar a vida, de mostrar o mundo, né? Eu acho que a coisa mais legal de um pai é apresentar o mundo, sabe assim? As coisas pequenas, desde uma formiguinha, assim. Sim. Esses dias meu filho pegou uma formiga e pôs na boca, assim, numa velocidade, assim, numa naturalidade. Eu falei, filhão, isso aqui não é de comer, sabe assim? Desde essas coisas pequenas até, assim, você mostrar questões de caráter, de comportamento humano. Show. Eu acho que essa é a delícia da paternidade. Então, assim, esse sou eu, assim, o desbravador de mostrar o mundo para 2 crianças, né? Minha esposa vai assistir aí a Suzy, um beijão. Qual a idade deles? O Nicolas tem 8 anos e o Ian vai fazer 2 agora, Show. em outubro. Então, assim, eu acho que eu fico vislumbrado. Sabe? Fechou a fábrica? Boa pergunta, Marcelo, boa pergunta, cara. Esses dias a Suzy falou assim, amor, tá na hora de fazer a Vasec, né? Aí o Nicolas, negativo, vai fazer não, que eu quero uma irmãzinha. Olha só. Ele já sabe o que é. Espontâneo. Não, ele sabe, porque eu falei pra ele, ó, papai agendou ali uma cirurgia, mas eu só agendei e não fui lá mais, sabe? Porque realmente, assim, por isso Filho que eu falou, pergunto, né? Marcelo, cara, não sei, tem hora que eu quero mais, tem hora Mas que eu acho que crescer e eu tô ficando multiplicar, velho. né? Tô ficando velho, né, cara, 40 anos, enfim. Ainda Mas... temos aqui o mundo que nós estamos Cara, é vivendo isso que a gente também. tava conversando agora. Eu falei, cara, se você tá se sentindo velho com 40 anos, já tem 2 filhos, o que é que sobrou pra mim que tô com 46? Ainda tô pensando em casar, vou ser pai e avô. Não, mas Às o vezes homem acontece. não tem tanta. Isso Não, o problema é a mulher. Mas é. a mulher, eu falo por mim, eu A não mulher tenho até pela filho, não quero ter dificuldade, filho né? O agora, não vou ter filho. E tipo assim, sou muito bem resolvida. tá tudo bem, Tá por mim. tudo bem mesmo. Aham. Já o Clomar tá com um tio dele com 86 e foi pai. Não. Temos a história. 86. A Billy Diniz, né? A Billy Diniz. A Billy Exatamente, Diniz, né? a Billy Diniz. A Billy Diniz tem Então, filho. tá tudo certo. Acho que tem um filho de 8 anos, eu conheci, parece, né? Jacinto Lana. Cara, eu pra me definir é difícil, né? não Mesmo se- sei. Não, eu mesmo me definir, né? Aí. Ó, eu vou definir ele. É o maranhense mais bonito que apareceu na sua tela aí até hoje. Exatamente. Você sabe da história, né, Sheila? Não. O cara descobriu que Jacinto era maranhense, falou assim, mentira. Mas por que eu sou de Maranhão assim? Nunca vi maranhense bonito desse jeito. E ainda falou que era alto, né, cara? Mas- Picolezeiro. eu falei, comparado com os maranhenses é difícil, né? Mas eu, assim... eu acho que eu seria realmente, se eu me definir, seria uma pessoa, assim, de fé, né? E de determinada, vamos colocar assim. E um amante daquilo que Deus tem colocado no meu coração. De ajudar as pessoas, como o Vitão falou. E buscar propósito, né? Eu sou um pouco... Eu não gosto dessa palavra inconformado, mas eu sou um pouco daquele que gosta de estar crescendo, buscando e ajudando as pessoas. Eu acho que serviço, por exemplo, me define muito. Eu ser uma pessoa que ajuda, que serve e sem esperar nada em troca. E graças a Deus, assim, muitas das coisas que eu faço, Deus me retribui assim, em dobro, em triplo. Eu me definiria isso, como uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. E muitas vezes, às vezes, nem penso muito em mim, né? Tô muito me doando, vamos dizer Quem te assim. conhece sabe. Nem penso muito em mim, sou muito negligente. Talvez tenha que ir lá no bodybuild lá primeiro. Bora. Então, você falou uma coisa muito interessante. Eu falo, hoje o segredo do sucesso, às vezes, tá muito ligado a essa coisa de você ajudar o seu próximo. Eu falo, se as coisas acontecem comigo, assim, tem hora que eu falo, caramba, do nada, né? E assim, eu fico analisando o porquê que tá acontecendo isso, tá dando certo isso, tá dando certo aquilo. Mas, assim, eu sempre me dediquei muito, né? Às pessoas que precisam de mim, né? Eu falo, hoje eu me sinto mais bem, assim, comigo mesmo, em estar ajudando o meu próximo, né? Para mim é uma realização, poder ajudar alguém, saber que eu estou ajudando alguém a melhorar a vida. E às vezes as pessoas, elas não entendem, né? Principalmente, por exemplo, na minha área, eu trabalho com consultoria financeira. Quando você fala para um cliente que você quer transformar a vida dele, independente do valor que ele vai me pagar, não se compara. Mas as pessoas que veem de fora, não, ele tá fazendo por dinheiro e por aí vai. Mas não, cara, é para mudar, é para transformar a vida da pessoa. O dinheiro é consequência, né? E aí, exatamente. E aí não tem como. Se você trabalha duro, tem uma frase que eu uso muito, que trabalho duro vale a pena. Se você trabalha duro, é natural que vai vir. Sim. É natural. Então, se você foca no dinheiro, parece que ele foge, né? Como se você estiver correndo atrás dele, ele vai correr até... Tá, agora não, vá atrás das coisas que importam, né? O bem, buscar as coisas de Deus na sua vida. Vale a pena, né?
Né? E aí, hoje eu não tenho É o que filho. falando, buscar primeiro o reino de Deus, né? Não sou pai ainda, né? Ainda. Na verdade, talvez já seja. Verdade. Esse episódio aqui. Talvez quando esse episódio sair, eu já sei. Verdade. Tô torcendo pra ser 2. Vou contar mais coisas. Thaís, é Vamos, isso aí. vamos lá no Segura update que aí. deve ter um episódio falando Com sobre isso lá certeza, também. não tenho dúvida. Eu falo hoje, eu acordo 4h30 da manhã, não é pensando em quanto eu vou ganhar. É engraçado, eu posso falar o nome dela aqui, a Mariana Perdomo. Quando ela me procurou para me treinar, ela havia me procurado há mais de um ano atrás, eu não tinha horário para ela. Aí ela falou, nossa, mas quando surgiu uma vaga, você me fala então. Eu falei, pode deixar que eu te procuro. Só que, assim, cabeça, não lembrei. Aí ela me procurou de novo, Marcinho, eu quero treinar com você tem horário? Eu falei, Mariana, infelizmente não tem horário. Não, mas nenhum. Eu falei, o único horário que eu tenho é 5 horas da manhã, mas você não vai querer treinar 5 horas da manhã, né? Eu quero, o horário é meu. Eu falei, me lasquei. Vou ter que acordar todo dia, né? 4h30 da manhã. Eu falei, peraí, mas não, eu quero 5 horas da manhã. Eu falei, tá bom, então vamos começar que dia? Eu falei, amanhã. Eu falei, fechou. Olha, Aí eu falei, agora como que eu vou falar para uma menina que tem 28 anos de idade, determinado. uma empresária de sucesso, Alto nível. né? Hoje a Mariana é um estouro, né? pouco responsável por isso aqui, viu, gente? Então, como que eu vou falar para ela? Eu falei, não, eu não posso te atender 5 horas da manhã, que é muito cedo, né? Eu falei, cara, me deu vontade de pegar uma enxada e capinar um lote. Falei, não, vamos, 5 horas da manhã. Comecei a atender ela às 5 horas da manhã. Então, assim, hoje eu levanto, acordo 4h30 para atender a Mariana, não é pensando no dinheiro que ela vai me pagar. É no quanto eu aprendi com ela. Uau. Cara, Né? Isso aí. Eu aprendi troca, muito né? com ela. É exatamente. Uma menina, quem dirá, uma menina de 28 anos, né? Ensinar um velho de 46 28 anos. hoje, né? 28 hoje. Que ela tinha 27 quando é que E começou. as pessoas hoje em dia. Hoje até tá diminuindo um pouco, mas elas associam muito a idade, né? Sim. Pro conhecimento, e muitas vezes não. Não é. Né? Então tem Quem diria, né? Que eu tem fosse menino aprender com novo uma aí menina que- dessa, né? A vivência também, né? a vivência. Óbvio, a Porque se experiência você, conta a muito, né? experiência conta, mas se você observar, tem pessoas que são mais... Eu, tudo bem, eu tô mais velha, eu tô com 45, mas você vai ouvir histórias, às vezes, de uma menina de 22, um garoto de 22, 24, 25 anos, que você fica assim, que é isso? Que dificuldade que eu tive, que Você vai ouvir a história do podcast anterior, do Batata, que começou com 12 anos. É o propósito dele. Se vocês não assistiram esse episódio do Antônio Santiago, vulgo Batata Personal, procurem aqui e assistam. É uma inspiração. Você fica assim, eu vou reclamar de quê? Não é não, Vitor? Exatamente. Eu vou reclamar de quê? Se eu ouvir a história de um cara de 12 anos que largou tudo pra ir pra São Paulo, chegar na rodovia do Tietê, com 12 anos de idade, sair do Piauí, Atrás de um sonho. atrás de um sonho. Com 12 anos, eu fico imaginando isso hoje. Não seria possível. Não, tá Jamais. doido. Não, tá doido. Eu não viajaria sem um documento, sem Ih, nada. pronto aí, com é. relação a mãe, Pronto. pai, tudo, gente. É. Olha o propósito da pessoa quantos anos atrás. Diferenciado. E olha a inversão de sensacional. valores, né? Hoje, criança de 12 anos é crime trabalhar, né? Não pode, né? Não pode trabalhar. pode trabalhar, Muitas também, é. vamos colocar do outro lado. Né? Já tem criança de 12 anos grávida. Ou seja, gerando outra vida. Olha a inversão de valores, né? responsabilidade. Eu acho que, assim, vou usar um termo, né? A sociedade tem ficado um pouco chata nesses quesitos, né? Vamos colocar assim. Mas é óbvio que existem momentos para tudo, né? O ideal é que a pessoa se forme e tudo mais. Sim, A gente falando claro. de criança. Seria. Mas também você privar um menino com um sonho desse, dele seguir o sonho dele, você apoiar, e aí, Sim. por exemplo, ele sofreu muito mais porque ele não teve apoio dos pais. Né? Então você pega atrizes Não tem hoje, base. você pega atrizes familiar. hoje que são consagradas, que começaram com 4, 5 anos. Se você dissesse assim, poxa, essa menina não pode não pode trabalhar com 5 anos, 6 anos. Sim. Porque nessa profissão ela pode, em outra ela não pode. Exatamente. É. Né? Então, tipo assim, eu acho que essas coisas fazem a gente virar outras pessoas. Quando a gente... Mas aí, gente... Dois pesos, duas medidas, né? Mas aí, sem querer, pelo amor de Deus, entrar nisso aí, eu só vou fazer esse comentário. Mas o que sabe que me revolta, de verdade, é que com dia 16 você pode votar. São coisas... Incoerentes, né? Não tem Não é? sentido. Eu comecei... Não Coerente. fecha a conta. Uma vez eu vi um. Se a menino gente for dos falando 13 aqui, anos. ligando ponto, vai gerar muita polêmica. Vai Eu gerar tô demais. falando, é um comentário, mas que eu precisava Pra falar. você Mas ver, é. eu vi um menino de 13 anos uma vez, assassino mesmo, tinha matado não sei quantos, aí a jornalista foi, né, se compadeceu, né, falou assim, mas você é uma criança. E ele tava tão transtornado, ele falou assim, olha o que ele falou assim, se a senhora der mole, eu mato a senhora também. Pra jornalista, cara. E tava discutindo justamente isso, poxa, a consciência de um menino de falar isso... E poxa, então ele é menor de idade, tá? Ele cometeu esses delitos, ele não pode ser preso porque tal. Mas uma consciência tão
plena do que ele faz, 13 anos. Então, é uma discussão que ela é muito profunda, né? Ela não é rasa, assim, porque tem ser humano que tem responsabilidade com 16 anos, tem ser humano que não tem nenhuma responsabilidade com 16 anos. Então, mas assim, aí quando você fala de trabalhar, eu sou a favor, assim, obviamente, como eu falei. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Minha avó punha uma rodinha de pano na minha cabeça e colocava uma caixa de laranjinha. Aí, ó. Eu ia pra beira da rodovia, quando estava construindo rodovia, o caminhoneiro pegava a caixa de laranjinha da minha cabeça, punha no banco do caminhão, me ajudava a subir. Eu ficava o dia inteiro vendendo. E hoje, isso poderia ser eu vou falar hoje, se eu na fizesse nossa realidade, porque isso acontece até hoje. Acontece até hoje. Aproveitando o que o Marcinho falou, eu com 8 anos de idade, eu não comecei a trabalhar, eu fui obrigado a trabalhar. E eu vou contar uma história que eu acho que nem o Vitão, né? Eu tô aqui conhecendo o Thiagão aqui já ouviu falar. A gente se conheceu. Lá no Maranhão. Como a gente tava gravando com Batata, né? Antes eu falei, da cara, gente eu não ver o sabia. passaporte no Maranhão. Eu te conheço há 20 anos, eu não sabia de nada disso. Sensacional. Quando eu tinha 8 anos, meu pai, ele adoeceu lá no Maranhão, hospitais. Rapaz, esse cara do Nordeste é tudo... Meu Deus do céu. Hospitais não existem, né? Tipo assim, existem, mas saber o que é. E aí ele foi pro hospital, né? Com uma dor no estômago e por aí vai. E aí ficou uns 10 dias lá. Não, mais ou menos uns 7 dias e mais 3 em Teresina, que era onde tinha hospitais. A gente é eu sou do sul, Frimento do Maranhão. E aí... Sofrimento. Lá do sul, Frimento do Maranhão. E aí ele foi pro hospital e não voltou mais de lá. Tipo assim, não morreu, né? Mas não voltou. Só que meu pai, ele sempre foi um empresário, um empreendedor. Ele tinha um comércio, ele tinha uma banca numa feira e ele fazia um arrendamento da Chapada e contratava uns vendedores para coletar bacuri e piqui na época, para vender lá em Teresina. Então, o que acontecia? Meu pai era o cara da contabilidade, que fazia tudo, que ia lá para contar os bacuris e fazer as anotações e tudo mais. Mas eu, desde os 6 anos, você teve que aprender. Eu ia junto com ele. Acompanhava legal, com ele. cara. Certo que eu comia 100 bacuri toda vez que eu ia lá, mas quem não conhece bacuri... Comia mais do que pra mim vendia. é a fruta mais que eu mais gosto. Como é que chama a barraquinha do seu pai? Se sobrar, nós vende. Sobrar nós vende, exatamente. E aí o que acontece? Quando meu pai adoeceu, quem é? Não tinha ninguém. Você. Vai eu, um menino de 8 anos, com uma cadernetinha, uma mochilinha nas costas, dentro da picape de um trabalhador do meu pai, pra poder fazer a contabilidade de tudo que entrava e que saía. Uau. Cara, Fazer as anotações. as anotações financeiras, quanto o cara Aí, onde vendeu, começou quanto que tinha que a vida pagar. financeira de Jacinto Lanas, senhoras e senhores. E aí eu fiz mais ou menos de 6 a 8 meses eu tive que fazer isso, com 8 anos. Porque minha mãe não entendia nada do negócio, minhas outras irmãs, uma já morava em Brasília, a outra trabalhava num jornal e a outra tinha 2 anos. E eu tinha 8. Então assim, e aí isso, cara, isso me moldou muito, porque acaba que você assume uma responsabilidade. Você Então, não teve opção. quando eu cheguei, aí, ou seja, 6 meses depois eu tive que vir para Brasília, e aí meu pai, pronto, um cara que era bem sucedido numa cidade, chega em Brasília, não pode mais trabalhar, porque em Teresina também eles não conseguiram identificar, por fim os rins deles estavam parados. Nossa. Disseram que era um tumor e por aí vai, ele tomou 18 litros de soro, pra você ter uma ideia, e ele não podia ter tomado rim parado, pra você ter uma ideia. Não Se Tem que pode. filtrar. Se não Deus foi, me livre aí. se não foi Cristo segurando, né? Se não fosse Deus, com o propósito que tinha, que me Meu trouxe Deus até aqui do hoje. céu. Se meu pai não adoece, né? Às vezes, quando a gente vê as lutas, a gente não entende os propósitos, Sim. né? Propósito, né, Verdade. Então, Não, assim, não entende. eu até falo pro meu pai, eu digo, pai, você pagou um preço muito grande por todos nós aqui, porque hoje os filhos são bem-sucedidos. Show. Né? Ele não estudou, ele não fez nem ensino médio. Ele tá em pra você ter Brasília uma ideia. hoje. E hoje ele ficou em Brasília, fez transplante tem mais ou menos uns 10 anos. E quando eu mudei aqui pra Goiânia, que tem 2 anos e meio mais ou menos, ele voltou pro Maranhão. Olha. Então ele fica lá porque, cara, é um cara Terra do dele, interior, é a né? terra. É. Então agora ele transplantou, Raiz. mas ele volta de 3 meses pra Brasília, inclusive Mas esse o mês ele propósito tava dele foi agora. plantado, né? Total. Cara, e assim, como Deus permitiu ele voltar pra aquilo que ele Total. gosta. Você tem que Eu ver falo, meu não pai, cai né? uma Tem que folha, entender. né, de uma árvore A se não gente for tem que dizer permissão assim, de Deus, ó, né, cara? eu A falei gente assim, ó, tem pai, que... você tem que entender que hoje você tem 66 anos, você não é mais um jovem, você não pode trabalhar igual um jovem. Porque você é um transplantado. Mas ele quer, né? Ele quer e Se faz, soltar, né? ele E se sai sente bem também, né? É como se ele dissesse assim, cara, eu passei 3 anos fazendo hemodiálise. Se eu morrer agora, pra mim já tá de boa. Já 10 anos de lucro, né? Que Não, história. e aí a gente tá falando desse lance, né? 8 anos também, que você vendia lá. A laranja. Então, Foi 8 na anos, laranja. 8 anos. É porque meu avô era pastor de igreja, né? Eu falo, meu avô, um dos legal. poucos pastores de igreja, assim, da época, assim, que ele vivia com a oferta dos irmãos, que levava saco de arroz.
Eu dormia dentro de um cômodo, Sheila, pra você ter uma ideia. Um cômodozinho bem pequeno. Era nem sei se eu podia falar aquilo lá de quarto, né? E minha avó ia ganhando sacas de arroz e colocava tudo dentro daquele quarto lá que eu dormia. Aí direto eu acordava com um rato passando por dentro da minha coberta. Né? Pra comer o arroz. Dava rato lá dentro e assim, Olha, como é que ia ter controle, paiol, né? É. Nossa, tem muito paiol, né? E assim, a gente vivia de oferta mesmo, não tinha condição. Meu irmão levava uma galinha, né? Levava verdura, essas coisas. E assim, era muita dificuldade. E a minha avó fazia laranjinha pra mim vender, pra ajudar na despesa de casa, né? Ela fazia, eu ia trabalhar, vendia aquilo, né? Até brinquei um dia com a Sheila falando com ela no podcast que eu ia vender a laranjinha até em Cabaré. Né? Final de semana. Né? Assistam esse episódio com o Márcio Gonçalves. Clientela. Dele ia vender laranjinha É. lá no Cabaré. Como se diz ele? Pras puta mesmo, né? Pras rapariga. Sensacional, sensacional. Final de semana, os caras iam apanhar algodão, recebia dinheiro e ia pro Cabaré, né? Eu ia pra lá vender laranjinha. Olha, cara. Vendia tudo, né? História. Eu tava trabalhando, né? Era a única opção que eu tinha. Exatamente. Não, Isso então, o que eu ia forma a falar gente, assim, são esses dois extremos, né? Você tem numa época que liberava criança para trabalhar e tudo mais, só que eram crianças que já tinham um senso de responsabilidade familiar, isso aqui. Hoje, a superproteção deixa essas crianças por um outro lado também muito mimadas, muito desprotegidas, sim. despreparadas, não sabe se limpar no banheiro, não sabe abrir um saco de alguma coisa, não sabe... Cara, assim, uma superproteção assim que mais atrapalha. Concordo. Então, assim, uma medida, né, justa seria, poxa, o que tem de bom nessa época que deixava as crianças e o que tem de que precisa ser segurado nessa geração de hoje, que é aquela velha história, menino criado com vó no apartamento, no carpete, soltando pipa no ventilador, né? Não é isso, assim. Então, o que a gente pode tirar disso? Então, no meu caso, que tenho dois filhos né? homens, e aí não é tirando esse negócio, o homem então tem que ser mais do que a mulher. Não, o homem tem seu espaço, a mulher também tem seu espaço. Crianças de 8 anos de idade hoje deveriam fazer muito mais coisas do que geralmente fazem. Concordo. É isso, essa é uma máxima, talvez, que eu entendo, assim, né? Se demora muito hoje ensinar a atravessar a rua, coisas básicas, né? E é interessante você falar sobre isso. Eu vi uma reportagem do Marcos Mion, que ele Marcos tem Mion a é menina... sensacional. Não, eu sou apaixonada naquele cara. Também, sou fã. Marcos Mion, tenho certeza que você tá assistindo esse podcast que Sheila é alto nível. Dá uma moral abraço aqui, pra você. vem participar com o update mais. Um abraço, Marcos Mion. Você é Marcos Mion demais. é bodybuilding. Bodybuilding. A gente tinha um grupo cara, assim, top. a gente era eu, o Marcos Mion, tinha o Gustavo Vamos ter que Lima. chamar ele pra essa mesa aqui, então. Tinha mais uns 3 amigos, a gente tinha um grupo no WhatsApp. a Olha gente que trocava legal, muita cara. ideia, né? Olha que show. Era bem legal. E eu vi ele falando que como é que ele ensina a filha dele a não se... Lá na frente, que a menina tem o quê? 12 anos, 11 anos, não sei, ela é pequena, né? 12, pô, Pra ela não se envolver amanhã com mau caráter, não se envolver. Sim. Ele sai uma vez por semana com ela sozinho, igual ele também sai com os outros filhos, mas ele sai somente com ela para legal, almoçar, cara. para fazer alguma coisa no shopping, para ele ensinar. Então ele abre a porta do carro. Que legal. Ele puxa a cadeira da mesa do restaurante. Ele falou assim, por que eu faço isso? Para ela não aceitar menos que isso. Sensacional. Ou seja, ele ensina para ela, não é exemplo, conversando né? só, é no exemplo, na prática. Entendeu? Legal. Então, tipo assim, quando você fala assim, que a gente vê, tipo assim, muito essa época do machismo, né? Não, menino tem que pegar todas mesmo, menino tem que fazer tudo mesmo. Como é que fala? Tem um ditado que fala, quem tem não sei o que segura... tipo assim, tem menina perto, cuidado que minha menina tá chegando, o garanhãozão. Então, ou seja, esse lado machista que a sociedade ainda mas tem mudado, glória a Deus Sim. também. E isso, quem tem o papel de fazer isso? É um Vitor da vida. Sim. É um Sim. Jacinto da Vai vida. entregar é um melhores Marcinho da homens, vida. Pra melhores você mulheres. formar bons caráteres, que eu acho que isso é caráter, sim. bons homens, para que eles saibam tratar, não é só a mulher, mas tratar o ser humano, o seu irmão, o seu amigo, Legal. os seus pais lá no futuro, Legal, né? sim. Então, assim, esse exemplo do Marcos Mion foi sensacional, para ela não aceitar menos que isso. Quando a gente fala disso de criação, eu trabalhei numa escola 3 anos e meio. E eu era do financeiro, né? Sempre financeiro, e eu lidava com os pais. O que eu via de pai que trazia filho 7 da manhã para pegar 7 da noite no integral, e tinha filho que tacava cadeira no professor para chamar a atenção do pai, não era do professor. Sim. Porque a escola ia fazer o que com ele? Suspender. Claro. O que ele ia fazer? Ficar 3 dias lá com o pai dele. Ou o pai tinha que ir lá E- ouvir ele, pelo menos. E Por bem ou por mal, né? eu tive
Brasília, Brasília eu vou falar um pouco mal de Brasília, embora eu ame. Mas Brasília tem um contexto muito egoísta. As pessoas pensam muito em si. Sim, verdade. E eu, por um tempo, eu fui envolvido nessa bolha de que eu devia pensar na minha carreira, devia pensar em mim mesmo. E eu tinha dentro de mim que eu falava assim, além de tudo, eu pensava, cara, se eu não for, e até pelas experiências que eu tive na escola que eu trabalhei, se eu não tiver atenção plena para os meus filhos, eu não quero ter filho. Não. Porque por exemplo, como é que eu vou pegar uma criança, botar numa escola e traçar a responsabilidade educacional para os professores no meio de 20, 30 alunos? Eu vou ter qualquer outra pessoa. Então, assim, e aí a gente foca no nosso trabalho muitas vezes, e a gente, é uma decisão que você toma. E eu tomei a decisão de que não, eu não quero. Eu tenho 10 anos de casado, não tenho filhos. Aí, quando você vem aqui pra Goiânia, o negócio é um pouco mais embaixo, né? Aqui, se você não... Qualquer lugar que você vai... Aqui preza a qualidade de vida. Se você não tem filho, você tá um pouco deslocado, né? Vamos dizer assim. Todo mundo tem filho aqui, né? Aí a minha esposa, né? Aí o sinal materno acendeu e aí vem 2 anos na labuta de ela dizer assim, não, eu quero pra convencer, né? E aí esse ano a gente tomou... Aliás, 1 ano atrás a gente tomou a decisão. Mais ou menos 1 ano e meio. E aí veio aquele detalhe, aí a gente não conseguiu ter, né? Eu já vou entrar em outra história, mas essa história eu vou contar depois. É depois. Mas é interessante você falar isso, porque é questão de escolhas mesmo. Exatamente. Eu tô com 13 anos casado, 45 anos de idade, não tenho filho, não quero ter filho. Eu tive essa certeza aos 42, antes dos 42, na verdade, mas tipo assim, certeza absoluta mesmo. E é muito bem resolvido isso dentro de mim. Você ficava ali sendo cobrado. Porque ficava a família cobrando todo tudo. Mundo, e eu né? meio, Ninguém tipo, entende assim, também as escolhas, não. Foda-se, entendeu? Tipo assim, cara, da minha vida quem tem que cuidar sou eu. É eu e Deus que sabe que... O problema é que eu pensei exatamente isso que você falou, ô Jacinto. Cara, meu marido mexe com show, eu trabalhando pra caramba, viajo pra caramba. Eu vou ter filho pra quem criar? Babá? Ou seja, o menino nem vai me reconhecer. Eu, tipo assim, não, eu quero alguém pra eu educar. Eu quero alguém pra eu passar o que eu aprendi com a minha mãe. O bom que eu aprendi valores, e o ruim né, que eu aprendi também, que a gente cresce e descobre que tudo que a gente aprendia, nem tudo era errado. São escolhas. A gente só aprende isso depois. Que você amadurece, você começa a trilhar seu caminho e fala assim, peraí, mas meu pai falava que isso não podia. Não, pode, mas tem consequências. Então, assim, a gente demora anos pra entender que tudo que a gente aprendeu, nem tudo era errado. Exatamente. Mas a gente tem sempre que ouvir os pais. Não, e tem alguns erros ou alguns buracos que a gente tem que passar aqui que é necessário. Molda nosso caráter. Se você for perfeitinho, se você, por exemplo, eu já tive clientes, na época eu trabalhava com a Factory, lá em Brasília, antes do fundo que a gente abriu aqui, que eu tinha um cliente que ele era meio que depressivo, porque ele chegava assim, e aí teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim, Jacinto, eu não sei mais o que eu faço. Eu já dei de tudo pro meu filho. Eu digo, acabei de identificar. Exatamente. E ele não quer nada com a vida. Eu digo, cara, deu tudo. Se você deu tudo, o que é que ele quer, cara? Ele acha que tudo pode vir. Então, quando a gente foca nessa questão de, eu vou ter um filho pra ter a pressão da sociedade fazendo, e aí o que ele precisar eu pago. Isso. Escola, professor filho, particular, vai saber o real valor e tal. Cara, das coisas, né? O filho, ele deve e aí ser... isso é um perigo, né? Vitor, fala um pouquinho, que você Não, tem 2. Fala assim, porque o filho, ele deve ser adotado antes de nascer. Olha que maluquice. Isso eu falo nas palestras que eu falo. Isso, é assim, ó. Todos nós somos adotados por Deus, em primeiro lugar. Mas é o seguinte, a mãe, quando ela engravida naturalmente, tem a mãe do coração, né? É complicado falar isso também de mãe do coração. Mãe é mãe. Né? Tendo parido o filho ou não. O meu pai mesmo, ele é adotado, né? Aí tem uma história legal que é o seguinte... Essa mãe do meu pai, que eu chamaria de vó, não cheguei a conhecer, infelizmente, porque ela morreu antes da gente nascer. Ela não quis contar pro meu pai que ele era adotado. Só que ele escutou umas 2 vezes, ele escutou uma vez que ele estava fazendo uma raia atrás do sofá, cortando bambu, e ele estava mais baixo do que o sofá. Ela entrou na sala conversando sobre isso, não sabia que ele estava lá. Ele escutou, falou, ai mãe, que conversa é essa? Ela, não, você tá escutando demais, sai daqui. E ela não queria que ele soubesse jamais, porque é o medo dela de que ele não amasse ela como mãe, né? Ou que perdesse essa conexão de amor entre mãe e filho. Ele desconfiava porque tinha os irmãos, né? Os outros filhos dela muito mais velhos, que já tinham filhos também. E ela sozinha. Então, assim, meu pai não tem pai nem de criação. No documento dele não tem o nome de pai. O meu nome Campos é meio virtual, assim, porque... É do ex-marido dessa mulher que adotou meu pai, nem ele conheceu direito esse Campos. Então, assim,
O que eu acho legal, porque essa mistura do brasileiro, né? Essa coisa assim. Mas o que eu tava falando lá da adoção é, a mulher fica grávida, de imediato faz um download, tipo, sou mãe, ela tem aquela conexão com a criança. O pai não, o pai ele precisa adotar o filho no coração, assim que ele nasce, criar essa relação. É pela relação que ele se torna pai. Não é aquele negócio assim, eu sou o pai, tenho meu nome lá no documento, ele se sente pai. Negativo. Tem gente que passa a vida inteira e não se sente pai. Esse exemplo que eu já sinto dele. Eu também sou professor, né? Tô em escola e tudo mais. Vejo assim, às vezes dá nas férias, o pai fica maluco. Falou, você não tem uma colônia de férias? Não, por quê? Não é possível que esse menino vai ficar na minha casa o mês inteiro. Caramba. Tipo, cara, dá uma colônia de férias aí, porque pelo amor de Deus. Então, porque o cara ele não fez o download. Ele não fez esse download, ele não mudou essa chave, sou o pai. Né? Ele não teve essa conexão. Ele tem ali eu sou responsável financeiramente por alguém e não emocionalmente. Muitos acreditam que ser pai é isso, né? É pagar. Não tá faltando nada pra você em casa. Pelo amor de Deus. Não tá faltando nada pra você em casa. Eu te dou todo o conforto. Oi? Às vezes a criança queria comer pão com ovo, mas queria o amor do pai, tá ali com o pai. A pessoa trabalha pra colocar um porcelanato ou comprar um carro. A criança tem até uma certa faixa etária. Ou dar o iPad pra criança brincar, ela não quer nem saber a marca do seu carro, não quer saber a marca do porcelanato, quer a atenção, quer o olhar do pai. Você já viu um meme que tem na internet? Antigo, da criança chegar pro pai e falar assim, pai, quanto você ganha? Aí o pai, não, menino, sai daqui. Ele, pai, quanto você ganha? Não, sai daqui. Ele falou assim, não, pai, quanto você ganha? Ele falou, por que você quer saber? Ele falou assim, não, pra eu saber quanto que é a sua hora, pra eu poder te pagar. Boa, cheia. Pronto. Ou, aquele doeu, gente. Isso aí, cara. Uma criança perguntar quanto que é a hora do pai, porque ele queria poder comprar pra ele dar atenção pro filho. Nossa, surreal. Assim, eu tive uma experiência, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos. Então, assim, por isso que eu comecei muito cedo a batalhar na vida, né? Eu não me lembro de ter convivido com meu pai e com a minha mãe. Uau. Não me lembro. Eles juntos. Assim, não me lembro, assim, eu não consigo, eu não tenho essa memória fotográfica de ter convivido com meu pai e com minha mãe, acordar, dar benção pai, benção mãe, eu não tive isso, né? Então, assim que meus pais se separaram, eu fui viver com meus avós, vivi uma época com meus tios, e assim, eu fui vivendo assim um pouco com cada. Então, isso me atrapalhou muito até nos meus estudos, né? Então, isso faz muita falta. E eu tive uma resistência, né? Ali, né? Isso me trouxe uma resistência em conquistar minha família. Eu tinha muito medo disso. Do pai mais cedo, né, no caso. Entendeu? Então, a referência ausente, né? Eu tive muito problema com isso. Hoje não, hoje você vai vivendo, superou, né? Eu superei isso já. Tem coisa que nem a idade cura nesse sentido. Assim, tem que ser uma decisão, né, cara? Vou virar essa chave, né? Vou deixar isso pra trás. Isso eu tive que ser forte, porque eu não tinha condição de pagar um psicólogo, nada. Eu tive que ir pros pés de Deus mesmo e falar, Senhor, me ajuda, eu tenho que esperar essa fase, eu tenho que, né? Então foi muito difícil pra mim, mas eu consegui. Sobre esse negócio de buscar a Deus, né? Só pra finalizar isso aqui. Meu filho mais velho, Nicolas, e o meu pai, ele tava lá na maternidade, passou um pouquinho, ele saiu. E quando eu peguei o Nicolas nas mãos assim, tipo o Simba, né? E aí eu peguei ele assim nas minhas Simba. Eu peguei ele assim na mão e eu falei... Aí me veio um peso tão grande assim, uma responsabilidade. Eu falei, caraca, esse menino agora depender de mim. E tipo assim, ele é 100%, eu sou 100% agora responsável por essa criatura. E me veio aquele peso assim de responsabilidade muito grande, muito pesado, que você sente quase corpóreo, né? Mas aí logo eu pensei no meu pai e falei, tá fácil, imitar meu pai aqui, 70% tá resolvido, tá tudo tranquilo. Mas aí pensei nele, poxa, e meu pai, o que ele fez, né? Liguei pra ele, papai, eu sei que o senhor saiu daqui, mas deixa eu te perguntar um negócio rapidão. Quando o meu irmão mais velho nasceu, que é o Rafa, o que você fez quando você pegou ele no colo? Porque eu expliquei pra ele, né? Eu acabei de ter aqui uma experiência maluca aqui de responsabilidade e depois de leveza. Ele falou, filho, quando seu irmão nasceu, eu chorei demais, que eu não sabia o que fazer, cara. Nossa. Porque eu não tinha referência nenhuma. Disso passou um filme assim na cabeça dele. Cara, quando esse menino crescer, será que eu vou poder bater, pegar no colo? Qual conselho eu dou? Eu ensino a fazer barba, o que eu vou fazer, né? E aí, na hora, ele cresceu num lar espírita, mas ele
ia muito na igreja evangélica que tinha lá na 24 de outubro, igreja batista. E aí ele escutava lá falar que Deus era pai. E era pai e era um bom pai. E naquela hora, ele me contando isso, falou assim, filho, eu convidei a Deus para ser meu pai que eu não tive e para ser o pai desse menino. Ele falou assim, Deus, seja o pai desse menino junto comigo que eu não sei o que fazer, né? Então foi um segredo seu aí, convidar a Deus para suprir uma figura paterna, né, física, Isso. que não houve, mas é só Deus que preenche esses lugares. Só. Assim, um outro pai, aliás, uma mulher fazer papel de mãe, de pai, ela até faz, mas ela não supre 100% a figura masculina sendo a Como mãe. o inverso também. Como né? o inverso O pai também. Ela faz, tem mulheres muito Exatamente guerreiras. isso. Olha, só no Brasil tem 11,5 milhões de mulheres mães solo, tá? Então, Isso é um dado que me As famosas choca. pães, né? As pães, As pães. assim, são mulheres guerreiras É. maravilhosas que dão o seu sangue por homens que não honram, né, a calça que veste. No caso, mas assim, infelizmente, elas dão esse sangue, obviamente fazem sim o papel de pai e de mãe, mas não suprem na sua essência total a figura que seria masculina ali de um pai, né? Então, assim, infelizmente, as crianças crescem com uma lacunazinha lá. Tem uma história, preencher. você falando isso aí, eu tenho uma tia, até quero ter, assim, eu quero ter o privilégio de trazer ela aqui pra gente fazer um podcast com ela. Ela ficou viúva com uns 23 anos de idade. Uau. Aos 23 anos. Ela não quis casar, falou, não. Eu tenho uma filha mulher, eu não vou pôr qualquer homem dentro da minha casa pra me ajudar a criar meus filhos. Sim. Ela criou os 2 filhos, sozinha, e meus avós, pai do meu pai, morava com ela. Ela é irmã do meu pai. Ela ajudava a cuidar dos meus avós, né? Ela trabalhava de empregada doméstica, cuidava dos 2 filhos, deu estudo para os 2 filhos, Uau. né? Enterrou o pai, aliás, enterrou a mãe dela, depois primeiro ela enterrou o marido, Uau. depois enterrou a mãe, depois enterrou o pai, né? E o meu primo, que é mais velho, já tinha casado já. Hoje ele é professor de inglês, professor de música. Uma guerreira, foi uma guerreira. Ele professor de Libras, né? Tradutor de Libras também. Que é a segunda língua oficial Isso, brasileira, né? Verdade. Pouca gente fala, né? É português e Libras, verdade. são as línguas oficiais do Brasil. Ele é tradutor de Libras. E a menina, a filha dela, ela com 32 anos de idade, ela foi diagnosticada um câncer na mama, Uau. né? Diagnosticou um câncer na mama. E ela estava gestante. Ela foi no médico, a médica falou, ó, você escolhe, você faz a quimioterapia, corre risco de você perder seu filho. Ela falou, não, quando meu filho nascer, eu vou começar o tratamento. Uau. Ela já era mãe, tinha um menino de 9 anos nessa época. Quando meu filho nasceu, eu começo o tratamento. Aí, a criança nasceu, ela já ficou no hospital, já teve que tirar as 2 mamas já, e já foi uma luta, rapaz. 2 anos lutando contra essa doença, né? Resumindo, ela enterrou a filha, morreu com 36 anos de idade. Nossa. Agora cria os 2 netos. Ficou com os netos. pai. É mole? Não. Eu chego a arrepiar quando eu lembro disso. Sim. E assim, eu todas as vezes que eu vou a Uberlândia, ela mora lá. Eu vou lá na casa dela porque eu chego lá, ela tá com energia assim. Eu falo, tia, um dia eu fiz um vídeo. De onde vem toda essa energia, toda essa força? Ela falou, de Jesus. Olha aí. Amém. Amém. Que coisa, hein? Então, assim, Cara, e tem uma coisa que eu vi num podcast que você gravou com o Fabão, né? Vocês falando de paternidade. Da história Da história do Fábio. É Fábio. outro companheiro nosso lá no Update, né? Fabão do Update. E a gente, uma vez eu gravei um episódio só eu e ele contando a história paternal dele, que é bem forte. Que é bem forte. Mas uma coisa que ele teve essa ausência, né? E uma coisa que as pessoas deveriam fazer, e aí, por exemplo, porque igual essa sua tia, né? Ela assumiu a maternidade de uns filhos que não são dela. E com certeza ela tem uma rede, talvez de irmãos, ou não tenha, mas alguém masculino na família que rodeia. Essas pessoas são muito importantes para a referência dessas crianças Sim. que ficaram sem pais. Intencionais ali. Se as pessoas tivessem consciência de ser intencional, de ser referência boa para essas crianças, Excelente. talvez os órfãos, né, vamos colocar eu assim. me lembro que a referência que ela tinha como homem era o pai dela, meu avô. Pai. Que foi nossa referência também. Mas eu falo assim, Né? para essas crianças que estão Pra essas agora, crianças. que às vezes vão sim. ficar sem pai, sem mãe, e aí a gente fala de mãe, igual você falou, tanto faz ou pai ou mãe, ter uma referência, e nós, igual, por exemplo,
Eu tenho sobrinhos, né? Então, assim, eu tento ser o máximo de exemplo para eles. Boa. E não distorcendo também do pai deles, mas porque eles não olhem que eu seja totalmente diferente do pai ou não. Pra vocês realmente ser uma referência, um tio referência. Um tio né? referência, porque também, tipo assim, em algum eu tenho uma frase que assim, a minha deficiência é suprida pela sua riqueza. Isso. A minha pobreza é suprida pela sua riqueza e a minha riqueza é suprida pela sua pobreza, pela sua riqueza. Minha pobreza é suprida pela sua riqueza. Então eu tenho algo que eu posso entregar para ele que talvez o pai dela não esteja entregando. Só que a gente muitas vezes não vê essa responsabilidade. E não é para tomar o lugar do pai, é só para Não, de forma alguma. é justamente para ser o suporte, é para ser Pra aquilo somar, ali, né? aquela É que no caso referência. do Fábio, teve alguns homens assim, né? Que eram pais de amigos ou uns homens ali perto da igreja, alguma coisa. Chegaram nele intencionalmente. Falou, eu sei que você tá sem pai. E falaram, eu sei que você não tem mais o pai. pai. Porque o pai dele suicidou, ele tinha acho que 7 ou 11 anos. É. E aí falaram intencionalmente. Falou, olha, Fábio, você não tem mais o pai, mas você pode olhar para nós como referência. Olha só, falaram intencionalmente. Sensacional. Pode olhar pra gente, eu vou te ensinar a fazer barba. Uau. Quando você não sei o que, você pode falar assim, você assina uma paquerinha. Olha que legal. Ensinar até, cara, Uhum. ensinar coisas pra. Aí levava o Fábio, né? Pra viagens, levava, tipo assim, ia viajar, cabia mais um carro, Fábio, vem ser o nosso filho aqui de fim de semana, de férias, porque ele ia passar mais o tempo perto daquele homem e ia ter uma referência ali interessante. Masculina como pai, né? Isso, De homem, então bom caráter. foi e ele é muito grato ao que Sensacional. essas pessoas. E a gente tá falando de paternidade, mas na verdade isso se aplica, igual eu falei no começo, a gente se doar pro outro, pro próximo, né? A gente se permitir, Se permitir, né, cara? Exatamente. né? Ser Porque e aí alimentado por alguém. A gente fala de conhecimento, a gente fala de vida mesmo, de ouvir, que às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, né? Sim, a maioria. Então, assim, talvez o Ser eu. tardio no falar, né? Exatamente. Talvez o nosso eu, ele tende a se excluir, né? Ele tende a dizer assim, não, fica na sua, procura o seu bem, seja bem. Mas, cara, não sei se é porque eu sou muito, igual ele falou, assim, muito de pessoas. Eu acho que sozinho, você ficou sozinho lá, como você falou, você não vai pra frente. Top. Agora, vocês têm algum amigo ou algum familiar que é assim? Vou dar um exemplo. Você vê quando a pessoa realmente está precisando falar e a pessoa está se sentindo sozinha, a hora que você fala assim, oi, como é que você tá? Acabou. Você só fala assim, ô, tchau, tem que ir embora, viu? Você não fala nada. Tem gente que é assim, gente. Sim. Você fala, oi, Vitor, como você tá? Tudo bem? Pois é, Sheila. Nananana. Eu não falo mais nada, eu fico só ouvindo. Não, e nem tem Eu gente, sou, tem né? que ir embora agora, viu? Tchau, tchau, tchau. Ou quando você tá conversando um assunto, você fala pra pessoa assim, não, mas é assim, não, mas aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Tem as pessoas negativas e tem a pessoa que tem aquela necessidade de A desabafar. carência, Sim, né? de É. desabafar. E aquela hoje, história, né? isso é Nem muito ser, natural é do ser Com a humano hoje, a carência. pandemia ficou pior, gente. pior. Com a Um pandemia momento, ficou eu preciso pior. dizer, às vezes não é porque só a pessoa é Não. assim, ela está assim. Exatamente. Na E maioria todos nós das podemos vezes. precisar disso. Eu Val. tenho percebido muito isso, por isso que eu falo que uma das minhas características é o quê? Eu tive que aprender a ouvir. Na pandemia, o que as pessoas estão ainda até hoje, né? As pessoas estão com os... Como é que fala? Com os... Traumas, vamos Os dizer. traumas ainda, mas estão trazendo ali, arrancando, acorrentada ainda ali, trazendo ali ainda algumas requisitos do Covid, da doença, mas não, às vezes não teve nenhum Covid, mas ficou doente Do que ela com proporcionou. o que aconteceu com todo mundo, porque ter visto parente morrer, amigos, pessoas próximas, ou não ter tido nem a doença, mas o lado emocional, Uhum. como é que esses pais estão para fazer isso, para educar, para passar isso para os filhos? Eu vejo muitas amigas minhas, a criança tá ali assim, não, toma aqui, ó, vai brincar no joguinho. Ah, pode? Aí entrega o É telefone. um momento porque de não muita deixa. reflexão, né? Para todos Muito. nós, né? O que me, Ah, o você que mais me tava deixa, comigo, você mas o tava que mais me comigo. deixa triste, Marcinho, só para encerrar, tem gente que não aprendeu. É. Tem pessoas que ainda não Não aprenderam. é. Que eu fico pensando, o que mais que essa pessoa vai ter que passar para poder aprender, para poder entender? Meu pai morreu em 2013, pegando aquele gancho que você falou lá atrás. Já passo para você, Marcinho? Lá atrás, que você falou assim, que Deus adotou todos nós, né? Eu não sei aqui agora, eu vou trazer depois, eu vou colocar aqui na descrição, faço questão de colocar para vocês. Durante 11 dias, eu orava, pedia pro meu pai para ele não morrer. Aí eu fui entender que eu não podia pedir para ele não morrer. Meu pai estava com câncer. Eu tinha que entregar ele na mão de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Porque ele não estava sofrendo, eu não queria que ele sofresse mais do que ele estava ali. Só que tem um detalhe, durante 11 dias,
eu pegava a Bíblia, orava ali, tirava uma passagem. A mesma passagem durante 11 dias. Uau. Depois eu fui entender que Deus estava me preparando para perder meu pai. E ali eu entendi que o meu pai não era meu pai. Meu pai era meu pai adotivo. Que Deus era o meu pai. A partir dali, eu aprendi a sofrer menos pela morte do meu pai. Uau. Nossa, profundo, né? Eu entendi através dessa palavra, que eu faço questão de deixar aqui para vocês na descrição, depois passar para vocês, que não, eu não precisava sofrer, que eu sou seu pai. Uau. O seu pai está aqui na terra para te educar, para fazer o que eu não posso fazer por você daqui, que é materialmente falando. Mas não se preocupe, você não está sozinha. Eu sou seu pai. Gente, eu virei a chavinha. Uau. Profundo, né? Eu virei a Muito chavinha. profundo. Uau. Acabou. Então, pegando ali, eu entendi, tipo assim, não, meu pai que me adotou e Deus ele é Deus meu pai. Exato. Virou, minha chavinha virou, eu parei de sofrer. Sim. E a Bíblia fala que a gente foi adotado, né, em amor antes da fundação do mundo, né? É por ele. sensacional Então, assim, isso Deus aí. já criou a gente lá antes. Nosso pai veio depois, foi só um instrumento, Sim, né? Nosso pai biológico, sim, vamos colocar. sim. E como o Vitão falou, todos nós somos pais adotivos também, né? Mães adotivas. Sim, a mãe, ela eu até- tenho 11 sobrinhos, eu fico sim. chamando atenção e educando da forma que eu posso Exatamente. cuidar. E as pessoas às vezes não entendem esse conceito de adoção, porque acham que a adoção é algo distante, Sim. mas não é. Não. E eu fico babando essas postagens. Você lá com seus filhos, brincando, postando lá, tô vendo televisão, vendo filme. Eu fico babando, fico, cara, é presente mesmo, tá ali. eu tento. Hora que tá tacando aquela. Você sente a conexão, Vitor. Eu tento. Você sente. Vendo a Tento sua todas as esposa minhas também, forças. eu vejo ali vocês ali brincando, Então, tudo. fera Eu fico demais. assim, cara, que sensacional. Que sensacional. O que você ia falar, Marcinho? Eu tava me refletindo aqui. 2020, não, a pandemia foi 2020. Antes da pandemia um pouco, Sim. a gente comprou a entrada pro David Leonardo. Eu e minha namorada. Certo. Né? Só que aí não aconteceu, porque veio a pandemia. Ah, Aí, resumindo, depois passou a pandemia, a gente foi no show do Lady. Você tava comigo, né? Eu achei tão profundo uma coisa que ele falou lá. Falou, gente, ele parou assim, todos os ingressos foram vendidos. Que sensacional isso daí. Todos os ingressos foram vendidos. Mas eu estou vendo muitos lugares aqui vazios. Nós passamos por uma pandemia. Vocês já pararam para pensar que muitos, morrer. a maioria das pessoas que não estão aqui hoje, porque já não estão mais entre a gente, Sim. olha o Parte, né? privilégio que nós estamos tendo hoje de estar aqui. Verdade, uma reflexão, hein? Então, assim, olha o quanto foi profundo isso, né? Essa reflexão que ele fez. Né? Eu saí, aquilo ali para mim já bastou toda. Aquilo ali para mim já foi, cara, já ganhei, né? Ganha a noite. Olha o quanto nós temos que ser grato a Deus, né? A todo momento. Graças a Deus, nenhum membro da minha família foi ceifado. Nenhum. Infelizmente, muitos amigos meus, perdi amigos, muitos amigos. Né? Eu, Batata também, fez um podcast com ele, perdeu amigos também, muitos amigos meus. Da minha família, graças a Deus, nenhum membro foi ceifado. Mas, infelizmente, muitas pessoas, né, que eram para estar ali aquele dia, não estavam, porque Forte, reflexão. provavelmente, Exatamente. né? É o que nos faz refletir de que a gente precisa ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente tem a oportunidade de estar com alguém e a gente está por estar. Não, aproveite. Né? Aproveita. Porque você não é nem para ser muito, vamos dizer assim, amedrontador, né? Vamos dizer assim, Não, gente. Mas porque é a realidade, não, né? tudo tá nas mãos de Deus. A gente não faz Gente, nada se ele não tanto é que permitir. tá na mão de Deus, porque olha o que virou esse papo. Não é? Olha o que Profundo, virou hein? esse papo, Profundo, Vitor. fortíssimo. Exatamente. Então, assim, Fortíssimo. eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sobre a comunhão, né? O que nos une em comum. E parar. Cara, nós estamos vendo aí, nós estamos no meio de uma política agora, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, por uma ideologia e tal, esquecem o ser humano que você é. Sim. Esquece a pessoa que você já foi no passado. A família, cara. Então, assim, eu acho que vale essa reflexão pra gente, porque daqui a gente não vai levar nada. Tá perdendo a essência. Tudo é As pessoas efêmero, tão né? vendo- Tudo passa muito rápido, cara. As pessoas estão vendo Né? o que você fez agora, o que você fez hoje, mas o que você fez pra mim há tantos anos atrás, tantos meses atrás, se perdeu. Uma coisinha que você fala que eu não gosto, uma coisinha que você deixa de fazer, eu já grilo, já começo a falar mal de você, aquela coisa toda. Então tá perdendo a essência. Tipo assim, mas quem é ele? Por que ele tá passando por isso? Vamos ouvir ele? Ah, não quero problema, tô cheia de problema Empatia, já. né, Não a quero nem palavra, ouvir. né? Não, cadê a empatia?
É muito fácil. Verdade. E, Muito e fácil. disso tudo aí, eu já tô aqui no meu lado agora, entrevistador, né? Nasceu o update, que nosso propósito é justamente mostrar que é possível ter harmonia nisso legal. tudo. Show. Né? Que não é só você trabalhar, não é só você também ser um bom pai e ter dinheiro. Tem que ter uma harmonia nisso tudo. E é possível. É Nossa. claro que em alguns momentos um pesa mais pro lado e os episódios têm Planejamento mostrado e querer. isso, né? Agora, não é perfeito, não é linear, não existe vida linear, não né? existe. Mas o importante é a gente ser resiliente, né? Palavra Resiliente. bonita. Resiliente. Mas ela é impactante, né? resiliência. Ela impacta, porque se você não Exatamente. tem, gera um efeito dominó. Exatamente. Vitor. Que. Zelinski. Zelinski. Sacanagem isso aí, viu, Vitor? Sacanagem. Oi, vim sem querer com essa camiseta. Como é que tá a guerra lá, cara? Será que já acabou? Como é que vocês veem, pra gente tá quase encerrando aqui, como é que vocês veem, mediante tudo isso que nós conversamos, porque fugiu assim, Deus levou para outro caminho, Foi o fluido. papo aqui fluiu, né? Orgânico. Como é que vocês veem hoje esse mundo instagramável, como você falou lá no início, para essa geração que nós estamos vivendo hoje? De novos pais, entendeu? Crianças, assim, que eu tô falando crianças, assim, gente de 20 e poucos anos, né? Ou menos até, que são pais, com esse mundo de instagramável, de TikTok, tipo assim, como é que você que é pai, e você que é um futuro pai agora, Marcinho também já futuramente sei, pai aí. Em nome de Jesus. Como é que vocês veem Não quer isso? morrer pagão, não. Vai nada. Bom, Sheila, o Instagram, assim, ele foi criado, né? Eu vou dar uma filosofada aqui sobre as redes sociais. O nome, vou falar do YouTube primeiro. O YouTube tem o nome e o sobrenome, né? Que é YouTube Broadcast Yourself, que é a transmissão de você mesmo. Então, assim, a ideia da rede social, claro, assim, tô falando da parte filosófica, porque a parte econômica foi criada para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Ganha muito Eu, dinheiro. como publicitário, eu sei, o Instagram é um grande outdoor para ganhar dinheiro, né? Mas as pessoas usam a rede social. E a filosofia de uso é a transmissão delas mesmas. Então, assim, a Bíblia já dizia que sim, que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas. No sentido da auto-idolatria. Uau. Então, isso dá para sentir o cheiro disso às vezes, né? Assim, no ar, se a gente torcesse o Verdade. Instagram, ia cair esse versículo assim, amantes de si mesmas, né? Verdade. Então, porque no fundo as pessoas querem, e a gente acaba vivendo isso em alguma maneira, às vezes absorvendo isso no nosso próprio forma de fazer conteúdo, porque assim, deveria ser para você ter uma rede social, para você salvar imagens para você ver daqui uns anos, que a gente nem vê as fotos mais que a gente tira 10 minutos Verdade. atrás. Né? A gente tira foto e nunca mais Verdade. vê. Você vai numa viagem, a gente falou isso aqui esses dias Não, para trás. já perdeu aquele negócio de imprimir as fotos, a gente Ninguém não perde. tem mais. Mas assim, Verdade. então, o que seria, resumindo aqui? As redes sociais são uma vitrine para idolatria de si mesmo. Então, todo mundo querendo ser auto-ovacionado, auto-aplaudido e tal, querendo isso. E acaba isso transformando as relações em relações de casca de uva, assim, superficiais. Esfriou muito, né? Também muito sensíveis, né? Você não pode falar nada que você Mimimi demais. ofende. Tem o Thiago Boró, né? Que é o nosso parceirão, tá ali. Ele fala muito isso, o que ofende, né? É porque cria uma fenda. Então, se você permitiu que criasse uma fenda, é porque aquilo já estava sensível, né? Ou já tinha uma fenda né? provável em algum lugar. Se alguém conseguiu te ofender em algo, é porque já tinha uma fenda, Sim. né, a ser traspassada. Então, eu acho que hoje o que ofende é por coisas muito mínimas. E o que eu vejo que essa vida instagramável, no sentido de ser amantes de si mesmos, estragou a relação humana. Na minha casa, na porta da minha casa, tem uma plaquinha escrito: as melhores coisas da vida não são coisas. Aí eu quero deixar os meus vizinhos malucos com essa frase, né? Assim, com a pulga atrás da orelha. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, né? Então a gente tá usando aquela velha coisa, né? Meio até clichê de falar, mas a gente tá usando as pessoas e humanificando as coisas, talvez, né? Então essa seja, talvez, na minha opinião, a principal ruína dessa geração, essa
Porque aí é o que a gente tá aqui falando e é o que você disse, né? As pessoas nem ouvem mais umas às outras porque ela só quer ser ouvida. Sim. Ele quer ouvir, né? Então ela só quer ser vista e não quer ver, né? Então isso eu tento pensar isso na minha relação com os meus filhos. Quando eu posto algo, eu falei, poxa, eu vou postar, qual que é o propósito disso, né? O que eu tô querendo impactar nisso? Eu tô querendo que o outro veja o meu lado, o meu prisma da vida, ou eu tô querendo apenas porque a minha esposa, e ela precisava, às vezes, ser estudada pela NASA, né? A Suzy, ela não gosta de redes sociais, ela não gosta de se expor, ela não gosta de nada disso. Então, quando ela posta algo, é pra ela, né? Sua esposa é assim, né? Clamazão. É pra ela guardar de alguma maneira, como se fosse uma nuvem, um clouding, né? Assim, eu tô postando aqui, mas é só pra eu ter documentado, pra eu não perder essa foto um dia que se eu perder o celular, pelo menos na rede social ficou ali. Então, mas o que eu penso, né? E já usando aqui o nome do programa que é sensacional, né? Sheila e Márcia, vocês estão de parabéns. Permita-se, eu permito a reflexão. Show. Todas as vezes que eu tô utilizando essa cultura instagramável, tiktokável, né? Que, poxa, é uma cultura da instantaneidade, né? E que onde ninguém quer mostrar o prato com ovo que come, mas quer, né? Aquela velha coisa. Mas quando eu vou no Gra, a gente quer postar. O Gra, eu tenho que... foi o dinheiro bem investido, então ele tem que ser bem mostrado, talvez isso, né? E aí eu tenho pensado, poxa, seria tão bom a gente gastar o dinheiro e não postar nada, né? Assim, eu não vou postar quando eu for no lugar antigamente. legal. Tirar aquele momento seu, né? Como era pra você, né? Cara, eu assim, eu acho que o Vitão já falou tudo, mas eu queria complementar uma coisa. Quando você fala disso, né, de você não se preocupar. Eu sou uma pessoa que eu acho que se eu fizesse mais nas redes sociais, talvez eu fosse bem mais beneficiado. Na verdade, eu preciso, né? Só que eu tenho disso aí. Nessa semana mesmo, eu acho que eu já fui a alguns 2 jantares, já fui em alguns restaurantes e não postei nada. Porque eu acho que da internet pra cá, ou seja, a gente criou a internet, ela tem os benefícios e tem seus malefícios. Né? Então, assim, quando você fala de expor a sua imagem, de criar, é óbvio que no mundo que nós estamos vivendo hoje, é aquela questão, você não vai ficar fora, você pode até viver fora, não tem problema, mas... Por exemplo, eu trabalho com consultorias, eu preciso... Mostrar que você é bem relacionado, que você exatamente. faz coisas... E a internet... É uma vitrine, né? A internet nos impôs a isso. Sim, porque com quem você está se relacionando, dependendo, eu quero você como meu consultor, dependendo, eu não quero. Dependendo, eu não Infelizmente, você está se comparando como se fosse a sua competência, que não é. Exatamente. Que não então, é. Assim, mas com quem que você anda, eu quero andar também. Infelizmente, o que você tem, isso. né? O que quem você você tem, atende o que você como faz. personal? Quem são os seus alunos? Eu quero treinar com o Marcinho. Não quero, eu quero com o outro fulano. Sendo que o cara isso também mostra tem que quem é competente ou não? Não. Só que, infelizmente, é o tal do marketing, né, Vitor Bruno? Publicitário que você então, você sabe disso. Eu falo justamente por entender essas entranhas. Mas o que eu tô querendo dizer é justamente isso, que tem os dois lados, né? Tem o bom e tem o ruim. E a gente poderia tentar harmonizar um pouco mais isso, só que a sociedade e o algoritmo talvez não esteja permitindo isso, né? Concordo. Então, se você começa a colocar, igual ele falou, o prato com ovo lá, você não atrai. Eu postei frango caipira. Frango caipira como é que chama? Aquele fogão a lenha. Fogão. Eu recebi crítica. Né? Olha só. Eu falei assim, mas é fácil. Sério, é só parar de me seguir. Não. Eu respondi pra pessoa. Tá brincando. Não, eu recebi crítica. Uou. Ou seja, você fica louco com umas coisas dessas, não fica, não? Demais, velho. Gente. Então, assim, esse tipo de coisa a minha visão é isso. É tudo que o Vitão falou. E que a gente precisava realmente ser um pouco mais... Eu tenho muita dificuldade para lidar com redes sociais. Confesso para vocês. Eu gostaria de ser produtor de conteúdo o tempo todo e tal, mas... Eu queria explorar mais a minha imagem, não exploro né? pouco. Até essa semana, a menina me procurou para treinar comigo, né? Ela falou, nossa, eu tive que alguém me falar de você, porque você quase não explora a sua rede social. Eu falei, infelizmente, eu ocupo mais meu tempo com o meu trabalho. Não que vivendo a vida, né? Não faça parte do meu trabalho, faz parte, mas assim, eu acostumei, minha vida toda foi correndo atrás, né, trabalhando, e eu não sou dessa geração, né? Então tá sendo difícil para mim ter que lidar. E eu brigo também. A Sheila me ajuda muito com isso, brigo né? com ele. E eu tinha que explorar mais, porque assim, eu até tenho alguns conteúdos, né?
Não, a gente é cheio, o conhecimento, a experiência. Mas, infelizmente, eu tô tentando entrar nesse mundo, né? Felizmente, graças a Deus, tô tentando entrar nesse mundo. Tô me permitindo, né? Isso. O lado bom, Entrar, né? porque vai ser bom para mim. Sim, né? é uma vitrine digital, né? A geração de hoje, se for trocar um pneu do carro deles, parar na frente de uma oficina de uma loja, eles vão olhar o nome. Primeiro, pode ser que eles ainda dêem uma olhadinha no Instagram, não achando o trabalho ou não achando, não se tornou legítimo. Assim, é uma legitimização da imagem do serviço, o uso digital. Tá tudo bem, só que até onde isso escraviza a gente, exatamente. ou isso... Mas E você falou tudo, eu não quero me tornar escravo disso. Eu concordo, mas aí Entendeu? vamos lá. Eu tô em outubro agora faz 20 anos que eu tô trabalhando com consultoria, que trabalho dentro de empresa, treinamento, ok? Sensacional. Perfeito. Fomos fazer uma palestra, surgiu uma oportunidade de fazer uma palestra em Manaus. A contratante ligou pro escritório e falou assim, foi lá nas minhas redes sociais, eu tô com 46 mil e poucos seguidores, na época eu tinha menos. Ela falou assim, nossa, mas ela é fraca na rede social. Nossa, Ela não tem seguidor. que isso. Ou seja, eu falei, peraí, então eu vou ter que começar a postar, eu fazendo palestra, Preciso ter seguidor, senão eu não sei fazer. Aí eu falei, então tá, então eu tenho que ficar presa ao seguidor. Eu já hoje acredito que não. Não, ou tá muito bem conceituado. Não, mas eu tenho que gerar conteúdo sim, para provar que eu tenho aquela competência, para provar que eu sei o que eu tô falando. Tanto é que tô escrevendo o livro, vai lançar o livro agora, para mostrar, tipo assim, olha, você pode me contratar, que eu sei o que eu tô falando. Mas as pessoas só veem o número de seguidores que você tem. Mas não quer saber sua história, não quer saber, não quer pesquisar no seu Instagram, na sua rede social, quem é você, ao ponto que a pessoa falou assim, não, vamos fazer um site novo, só fica em 15 mil reais. Você fica louco, 15 mil reais no site? Hoje o site é o Instagram. O site lá hoje, sheilacosta.com.br, é estático. Você precisa de algumas informações que o Instagram não te dá abertura para você colocar. Mas o seu site hoje é o Instagram. Não, e o link tá no Instagram. É o que você falou. Isso, é o que você falou. Não, o Instagram tem um poder de alcance, cara. Qual é o Instagram do Vitor? Deixa eu ver o Instagram do cara. Dá uma olhadinha. Esse é o problema. Aí, às vezes, você não tem muita coisa. Esse aqui é campeão mundial, tem um currículo invejável, é uma lenda do fisiculturismo. Se ele não tiver todas as informações lá, então quer dizer que ele não é o bom? Então, quem é o Marcinho? Quem é o Márcio Gonçalves? É doido então, ou isso. seja, é complicado doido, isso, gente. A gente tá num Não, momento e você muito sabe o que é maluco pior? sobre isso. Tem muita reflexão mesmo a ser feita, como Que você tem disse. muito serviço ruim porque o cara tem muito seguidor, talvez comprados. Comprados. E aí o cara não faz isso um que eu ia bom falar serviço. agora. Comprados. Hoje, eu Não, tenho não, 15, vou eu tenho contratar 15 mil aquele- seguidores. Mas eu falo, eu nunca... vamos bombar seu site. Eu falo, não quero bombar, não. Quero que as Mas o pessoas... engajamento é mentiroso. Mas é mentira, eu não quero comprar seguidor. Aí você vai naquele cara que tem 1 milhão de seguidores, um exemplo. Aí você vai lá no comentário de alguém que comentou a foto dele, você vê que não... Duas pessoas. Duas pessoas. Fala, cara, isso é só robô. É fake né? news. Fake news. Então, eu falo, cara, eu detesto Mas dá isso. autoridade para aquele cara. Isso, a palavra é essa. Dá autoridade. Como uma autoridade. pessoa com 20 anos de experiência tem menos autoridade que uma pessoa que tem 1 milhão Não, de eu perdi seguidores. um patrocínio do Exatamente. método AT de 150 mil reais porque eu tinha pouco seguidor. Aí depois a pessoa veio atrás, querendo oferecer como seu cliente que é atendido, ofereceu 80 mil reais. Eu falei assim, obrigada. Eu falei, mas você tá ficando louco? Eu falei, não, eu não quero alguém, porque agora sabe quem eu sou, querer pagar. Não quero. Então eu quero alguém que confie comigo. Enquanto eu tô aqui, não sou ninguém, então vem comigo, vamos junto. Vamos junto. Agora, a hora que eu estourar, estiver numa rede nacional, na televisão nacional, aí você vai querer ser meu amigo? Obrigada. Quem não quer ser um amigo sou eu. Não quero. Não quero. Anda comigo Mas quando eu tô comendo pão com ovo. Eu vou conseguir Você já criar melhorou mais muito. intimidade, né? Você já melhorou muito. Meninos, pra gente encerrar esse bate-papo gostoso que Deus levou, que tomou conta. Bom, hein? Conte pra gente uma mensagem. Conte não. Deixa pra gente, Vitor, Bruno, uma mensagem pra quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo. Fique à vontade. Ó, eu vou falar o que tá cheio meu coração, né? Amém. A gente tá aqui na Semana dos Pais, gravando. Verdade. Não sabe quando vai sair, mas a gente tá aqui na Semana dos Pais. Então, assim, sobre o Dia dos Pais, é a paternidade, ela sendo gerada como uma provisão e uma orientação generalizada, né? Uma pessoa não precisa ser pai para ter um espírito paterno, Sim. né? O espírito paterno é um espírito de provisão generalizada. Você dá uma olhada aonde você está, uma criança pode ter um espírito paterno, por exemplo. Então eu quero desejar isso, que as pessoas tenham mais assim empatia, mais amor, né?
E o mercado digital, que é o mercado no qual eu sou formado, eu trabalho, respiro isso todos os dias, assim. As pessoas nem sabem o que é marketing digital, né? As pessoas nem sabem o que significa a palavra marketing, né? Tá tudo muito destruído, muito deturpado, assim, né? Marketing é TikTok. As coisas levaram, assim, para um ambiente muito tóxico, né? Boa. Então, eu quero desejar aqui, né? Uma paz, né, para o coração das pessoas, nós que trabalhamos com isso, assim, menos ansiedade, menos maluquice, né, pensar mais no outro ali. Eu falo muito assim que o Kotler, ele falou dos 4 P's, né, ele esqueceu o 5º lá, que são as pessoas, né. Então, assim, pessoas que fazem anúncios, pessoas que produzem conteúdo para outras pessoas. Quem vai ver do lado de lá é um ser humano, né. Então, vamos pensar mais nas relações ser humano. Eu sei que o show business e o mercado financeiro, né, assim, no sentido geral, ele não pensa muito nisso, né? Vai atropelando a questão do ser humano ali, mas existe uma essência. Dinheiro pelo poder, poder pelo dinheiro. A gente dá o nosso melhor, cara. Dá o seu melhor, pensando que você está dando o seu melhor para o ser humano que está do lado de lá. Isso em qualquer profissão, né? Em qualquer área, em qualquer atuação. Nosso podcast, ele foi criado nisso, né, Jacinto? Os caras pensam, mas é mais um podcast, tá? É mais um, mas ele é legítimo. Show. E os seus aqui é legítimo, né? Então eu quero dar o parabéns pelo que tem por trás, o propósito. Amém. De mostrar a vida de alguém por detrás, mostrar que ainda tem gente pessoas, boa, né? Que as pessoas ainda podem acreditar que ainda tem coisa boa. Amém. No mundo, então é isso. Eu falo, o propósito nosso, né, tanto a Sheila, que foi idealizadora do projeto, né, não é mudar vidas, é transformar vidas, né? Isso aí. Através das pessoas que vêm aqui, né? Inspirar bate-papo, né? Nossa, que legal. Não, amei. Obrigada, Vitor. Jacinto, Lana. Eu quero pegar uma deixa com o nome, né? Permita-se, enfrente seus medos, entregue a sua vida nas mãos daquele que pode segurar, amém. Né? E aí o resto, você pode ficar tranquilo. Porque o que nos trava muitas vezes é o medo. Verdade. Né? Então a gente tem medo de entregar a mão naquele que criou o mundo, né? Entregar a vida na mão do que criou o mundo e entrega a nós mesmos que que somos falhos, pecadores e fracos. Que uma bala passa em mim e acabou tudo. Verdade. Então assim, permita-se. Enfrente os medos e trabalho duro vale a pena. Amém. Sua mensagem, Márcio Gonçalves. Quando eu era criança, às vezes na escola... Você corta isso aí, tá, Tiago? Sua mensagem de quando eu era criança. Quando eu era criança, às vezes eu saía com meu irmão, né? Ele era meu protetor, né? E sempre que às vezes tinha alguma discussão na escola, briga, eu falava, vou chamar meu irmão, né? Então, assim, eu acho legal isso, né? Você ter alguém em quem confiar, né? E hoje, assim, se eu estou diante de qualquer dificuldade, qualquer problema, fala, vou conversar com meu pai. Né? Amém. Então, assim, é bom você ter em quem confiar. Né? Eu acho que a melhor pessoa hoje, né, é Deus na nossa vida. Né? Amém. Então, eu me lembro muito disso. Né? O filho, né, vou falar para o meu pai. Né? Quando se sente ameaçado, vou correr. Então, assim, era meu irmão que, às vezes, que ele era maior, né, mais forte, né? E hoje, assim, eu estou na posição de cuidar dele, né? Mas ele cuidou de mim quando eu precisei. Amém. Então, acho legal isso, né? Hoje eu tenho um Deus, né? Que tudo está... Eu não tomo nenhuma decisão sem antes colocar nas mãos de Deus. Amém. Então, acho que isso é a mensagem que eu tenho para deixar. Amém. E assim encerramos mais um episódio do Permita-se Cast. Lembrando você que atitudes transformam. E lembre-se, pessoas felizes produzem mais. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Caraca.